Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje pintar a nossa rosinha, aquele desenho, né, que a gente fez assim, ele bem passo a passo. Olha só, eu tô começando a pintura desse fundo com marfim, vou espalhando aí uma porção de marfim. Observa como eu vou colocando esse marfim. Eu deixo encostando na flor, bem mais forte, pintado mesmo, e vou esfumaçando essa tinta conforme eu vou me afastando da flor. Eu vou deixando ela sumir em cima do meu tecido. Olha só, deixo bem forte, encostando nessa região da flor e vou esfumaçando, deixando bem suave, conforme eu me afasto dela. A ideia é que a gente deixe em torno do nosso objeto principal essa sombra mais marcada e conforme vai se afastando do nosso desenho, a gente vai perdendo, vai esfumaçando essa tonalidade ou as tonalidades que a gente usar para que vá sumindo, para que não fique uma separação dessa sombra, desse fundo. Olha só essa parte aí de cima. Eu não vou dar a volta na flor inteira, no arranjinho inteiro. Eu vou colocar para as regiões mais profundas. Essas quininhas assim, olha, esses cantinhos assim, eu vou pegando tinta aí na quina do meu pincel, pouquinha tinta para eu não borrar, para eu ter um cuidado, não borrar aí meus desenhos. Se borrar um pouquinho, tudo bem, mas a gente evita que borre demais. E vou espalhando aí, olha, parte de dentro, parte indo para o centro do nosso risco, mais escuro, o tom marfim aparecendo assim mais forte e conforme a gente vai se afastando, vai deixando mais suave. Eu sei que o marfim, ele é muito clarinho, para eu estar dizendo assim, um fundo mais escuro, só que a gente ainda vai complementar essa sombra com o verde seco, tá? O marfim, ele tá como uma base, com uma parte que vai sumir esse verde seco em cima do nosso tecido, a tonalidade mais suave. Observe os pontos onde eu vou colocar esse marfim e todo o trabalho que eu vou fazer aí em volta da minha pintura ou do meu desenho será dessa forma. Observe os pontos onde eu vou deixar esse marfim mais marcado. Vamos sempre escurecendo mais a parte de dentro. Aí eu vou fugir daquela regrinha de escurecer em torno do meu objeto principal, que é a rosa. Eu vou escurecer esses cantinhos assim da folha também, mas esses cantinhos mais afora da folha, eu coloco quase nada, eu coloco bem menos. Onde encosta em nossa rosa, aí eu deixo mais marcadinho, deixo o marfim aparecer bem mais forte, tá vendo? Agora vamos colocar o verde seco. O verde seco, ele será colocado basicamente que da mesma forma. Encostando na flor, ele vai ficar mais escuro e conforme vai se afastando dela, vai ficando mais suave. Só que você não vai crescer ele tão longo quanto cresceu o marfim. Ele precisa ficar um pouco mais curtinho. Olha só, coloco ele aí encostando na flor, no galinho, mas eu vou puxar ele mais curtinho. Vou espalhar ele mais curtinho. Ele vai servir na nossa pintura como profundidade para essa sombra, para esse fundo que tem atrás da nossa rosa e essas folhinhas, tá? Ele vai cair aí aprofundando mais algumas regiões. E eu vou utilizar ele dessa forma para todos os cantinhos mais profundos, colocando mais curtinho. No entanto, do mesmo jeito que eu fiz com o marfim. Observe, preste bastante atenção apenas os pontos onde eu estou distribuindo esse verde seco. Olha só os pontos que eu também não vou, a gente não precisa colocar ele por todas as regiões, pelo menos não na mesma intensidade que a gente colocou o marfim. Esse cantinho aí, ó, só levei mesmo a sujeirinha do pincel, por exemplo. Agora, essas regiões onde a gente tinha colocado o marfim mais escuro, aí a gente precisa colocar o verde seco aí em cima
E nessa hora a gente observa que o marfim basicamente se apaga no nosso desenho, na verdade, quase nem aparece a tonalidade mais dele. Agora, gente, vamos pintar esses galinhos. Para esses galinhos, eu vou pegar um pincelzinho número 6, mas esse pincelzinho número 6, ele tá assim já bem velhinho, com os pelinhos bem curtinhos para me ajudar a fazer esse trabalho sem borrar. Para os galinhos mais fininhos, eu pego esse sépia só de um lado do pincel e vou passando pouquinha tinta e só de um lado do pincel, porque quando a gente passa o pincel em cima do tecido, vai ficando um risco bem fininho. E assim eu vou fazer para esses galinhos aí, esses menores, e vou então encher de tudo aqueles mais grossinhos para a gente voltar e para a gente colocar alguns detalhezinhos nele. Para esses fininhos, além desse preenchimento com sépia, eu vou colocar também um pouquinho, um toquezinho de branco. Olha só, pego também tinta só de um lado do pincel, bem pouquinho, mas bem pouquinho branco, e saio distribuindo em cima dos galinhos, na parte que ficou mais grosseirinha. Aí dá pra gente colocar uma luminosidade. Esses outros, vamos preencher tudo isso também com sépia, e então a gente vai detalhar um pouco. Para esse detalhe, eu vou passando aí inicialmente um pouco de verde seco. Eu vou manchar de verde seco aquilo que eu pintei de sépia. Eu vou manchar, gente, assim, bem central. Eu não vou levar nem para cima, nem para baixo, eu não vou me preocupar muito. Só é uma manchinha mesmo, viu? Pra gente deixar esses galinhos um toque esverdeado. Não assim tão seco como o sépia parece deixar, tá bem? Fazendo essas manchas de verde seco aí em cima, então eu vou vir com o branco, colocando um pouco de luminosidade. Aí a gente dá uma olhada lá no nosso desenho, é bom a gente ter o risquinho do lado quando a gente vai pintar, porque às vezes esse cantinho, por exemplo, o sépia vai sumir, não é? Com o nosso risquinho, que ele é muito forte. Aí a gente dá uma olhada no risquinho e tenta mais ou menos acompanhar o que tinha nele. E o branco vai mostrar esses detalhezinhos, pelo menos desse galinho que fica por cima. Fora isso, eu vou só manchando um pouquinho com o branco, olha os pontos onde eu vou levando esses toquezinhos de branco para marcar umas luminosidades em cima do nosso galinho. Você escolhe, por exemplo, dar uma luminosidade maior ou na região central ou na parte de cima de seus galinhos, onde você achar mais fácil de colocar, tá bem? E dessa forma vai ficar esses galinhos. Se você quiser colocar mais alguns pelo seu desenho, aí você coloca, principalmente esses fininhos. Agora vamos fazer a pintura das nossas folhas e vou usar os mesmos tons para as folhas. Vou começar a pintura dessa folha com o branco. Olha só, vou descendo esse branco. Eu não vou me preocupar com quanto eu vou colocar de branco, quanto de verde, quanto de sépia. Apenas os pontos de sombra, de luminosidade. E você pode estar pintando a sua folhinha, cada uma de um jeito. Você pode pintar todas iguais. Olha só, agora eu já estou colocando uma porção do verde seco, emendando esse branco, deixando-o esverdeado. Pode misturar bem esses tons. Depois a gente vai passar também um pouquinho de sépia para a região de baixo, a região de maior sombra, né? O ponto mais escuro, olha só. Aí na sua casa, você use os tons que você tiver. Você usa um verde claro, um verde médio e um verde escuro, por exemplo, né? Se você não tem esses tons ou algum deles. Você pode estar pintando as folhinhas da sua rosa de qualquer jeito que você goste. De repente você pintou em outra rosa, uma folha que você achou muito bonita. Você pode estar trazendo também aí para esse desenho, tá bem? Misturei o sépia bem nessa parte de baixo, deixei a folha assim mais suave. Eu vou deixar essa parte de trás
com tons, esses tons mesmo, de uma forma mais suave. Para o lado direito, eu vou deixar um pouquinho mais marcado. Aí eu vou puxar nervuras, vou escurecer primeiro essa região central. Faço aí um contorninho na parte central e espalho ele um pouco para cima do lado direito para o lado mais escurinho, deixando uma sombra. Agora, com um pouquinho de tinta só de um lado do pincel, eu venho fazendo tanto nervuras quanto esses contorninhos aí fora. Se alguma delas ficarem assim mais grosseiras, apaga um pouquinho, olha. Vai de um ladinho dela, apaga um pouquinho, deixe mais suave, tá bom? Vou colocar a luminosidade entre uma nervura e outra, desse lado esquerdo, do lado direito, quase nada, porque é o ponto de sombra, o nosso ponto de sombra para essa folha. Vou pintar agora essa outra que está aí por baixo. A que está por cima, a gente pinta por último, fica melhor. Vou começar essa pintura do mesmo jeito, colocando o branco. O verde seco, eu vou terminar a folhinha. Veja que eu pintei mais ou menos a metade dela com o branco e o restante eu vou terminar com o verde seco, emendando esse branco. A gente já tá fazendo aí a pintura um pouquinho diferente. Eu sugiro que se você tiver dificuldade em fazer essas folhinhas, você escolhe aí uma que você tenha, acho que tenha sido mais fácil, você consiga fazer ela mais fácil, e faça todas iguais. Só respeita os pontos que tem que ficar mais escuro e o que vai ficar mais clarinho, viu? Ou, como eu disse, você pode estar pintando aí com as cores que você tem e do jeito que você gostar de pintar folhinhas de rosa. Veja que agora eu vou escurecer com o sépia esse cantinho aí embaixo. Pouquinha coisa, tá? A gente precisa apenas dar uma profundidade. Eu vou passar também um risquinho aí nesse centro, ou seja, a nossa nervura principal, e vou tirar dela aquelas auxiliares, né? As costelinhas da nossa folhinha, olha só. Tá vendo? Do lado de cima eu deixei mais forte, que tava mais escuro, do lado de baixo eu deixei só umas marquinhas. Você pode colocar uns contorninhos aí em volta também. Esses contorninhos, você escolhe como você acha melhor de fazer. Se com um pincelzinho chato, tinta só de um ladinho do pincel. Se com um pincelzinho zero, você vai colocando elas da forma que você conseguir fazer melhor, tá bem? Pronto, gente. Eu vou acender um pouquinho o contorninho da de cima, alguns cantinhos, e essas duas vão ficando assim. Vamos então para a nossa terceira folhinha. Vou começar também com branco. Vou espalhar uma boa porção aí pelo centro da nossa folhinha. Não vou encher ela toda, mas vou encher ela quase toda de branco. Ela está por cima, ela pode ficar mais clarinha, não é isso? Com o verde seco, eu vou sair enchendo esses pedacinhos, vou mesclando ao branco. Não é diferente do que a gente fez nas outras, não é isso? Embora essa tenha ganhado muito mais branco. O que eu tô tentando passar para você é que você não precisa se preocupar de pintar todas as suas folhas iguais. Pinte do jeito que você gostar, se você quiser todas iguais, mas não com a preocupação de que elas fiquem muito semelhantes, tá? Elas podem ir ficando bem diferentes uma das outras, dentro do mesmo contexto, ou seja, no uso dos mesmos tons, que vai ficar bom. Aí eu que emendei com a parte do fundo, mas não tem problema, a gente ainda vai trabalhar ela vai se destacar, tá bem? Esse encontro também com a outra ficou bem emendado, não foi? Mas agora a gente vai sair colocando um pouquinho de sépia para essa região central e para essa separação de fundo e folha. A gente sobe aí um pouquinho e vai deixando mais marcado a separação dos dois. A região central dela eu vou deixar assim mais escura. Eu vou colocar branco, fazendo separação das duas folhas, deixando assim bem mais marcadinho, bem mais visível, onde tem uma, onde está a outra, tá bom? Não é tão necessário a gente fazer isso, mas dá para fazer.
Aí coloquei luminosidade nessa região também e vamos colocar as nervuras com sépia. Vou colocar em todas com sépia, uma vez que a gente colocou na primeira, vou colocar também em todas as outras. Veja que a primeira ficou bem mais escura e as outras foram suavizando. Vamos lembrar também dos contorninhos, não vamos deixar ela diferente, assim, não fugindo do contexto geral. Contorninho com o pincel 0 eu estou colocando. Cantinhos sim, cantinhos não, você também não precisa contornar ela inteira. Eu gosto de contornar nessas curvaturas mais marcadas. Para as nossas últimas folhas, eu vou, olha, colocar 2 borrifadinhas de água sobre o tecido, só 2. Tá muito... É como se o meu tecido tivesse muito seco, o pincel tá deslizando com dificuldade sobre ele. Então, eu vou colocar esse pouquinho de água que ajuda, o pincel desliza muito melhor. Vou colocando, então, aí essa grande porção de branco. Essa folhinha está por trás, eu vou deixar ela um pouquinho mais escurinha, embora eu tenha usado bastante branco. Mas, já estou colocando aí uma boa porção de sépia, principalmente para as regiões onde fica por baixo de outra folha e da flor. Esse sépia eu vou trazer ele emendando ao branco, até porque eu não quero também deixar assim escuro demais. Eu quero que os tons apareçam de uma forma mais suave. Olha só, os pontos que eu tô colocando aí o sépia, tô espalhando para cima do branco, sem o cuidado de trazer também desse branco para cima do sépia. Alguns pontinhos dela, olha, já vai ficar um pouquinho mais escuro, que são os pontos que eu não tinha colocado o branco. Mesmo assim, o branco que está aí no centro, que eu vou puxando para cima do sépia, vai suavizando, tá? Feito isso, eu vou reforçar os pontos que eu quero mais escuro. Veja que eu parti que ela no meio e escureci mais a parte de baixo. Esse espaço mais aberto do lado de cima, eu vou colocar um pouquinho do verde seco. Vamos unir bem a esse branco, vamos colocar um toque de verde, né, para nossa folha não ficar assim tão distante das outras. Embora ela leve menos verde, mas também levará. Vou fazer as minhas nervuras, melhorar contornos, enfim, o mesmo processo agora, né, para essa finalização que foi feita nas outras folhinhas. Contornos grosseiros, a gente sai arrumando. Lembrando que você pode estar colocando-os com o seu pincelzinho chato ou com o pincel redondo, principalmente o número 0. Do lado de fora, eu vou dar uma arrumadinha com o pincel número 0 nesse acabamento, fazendo aqueles contorninhos em alguns lugares. E essa folhinha, gente, ela vai ficando bem assim. Se você achar que ficou muito escura, você pode levar um pouquinho mais de luminosidade com o branco. Se você quiser ela bem escurinha mesmo, pode estar deixando assim ou até escurecendo mais, viu? Agora, nós vamos para a pintura dessa outra. Para essa outra folha, mais uma vez, vamos colocar uma boa porção de branco aí. Vamos fazê-las todas passo a passo, vendo direitinho como foi feita essa pintura, tal qual fizemos com o desenho, né? Fizemos ele bem devagar, bem tranquilinho. Comecei mais uma vez aí com o sépia, puxando ele bem. Veja que para esse lado direito, o tom tá mais pesado, né? Tá ficando assim tudo mais escurinho. Essa cor sépia tá se sobressaindo. Do outro lado foi o verde. Mesmo assim, a gente vai também colocar o verde seco para nossa folhinha. Para essa sombra, nós fizemos uso do marfim do verde seco. Para esses galinhos, nós fizemos galinhos e folhas. Estamos fazendo uso apenas do sépia, do branco, do verde seco, tá bem? Olha o quanto eu coloquei de verde seco, puxei bem para cima da folha. O branco, ele fica bem neutro aí em cima, né? A gente fez uma base grande até com ele, mas nessa hora que a gente vai colocando os tons, os outros tons e esfumaçando sobre ele, ele vai servindo apenas para suavizar nossa pintura. Aí eu já vou puxando o cabinho e a nervura principal.
tudo com o sépia. Vamos puxar também as outras nervuras, as auxiliares, as nossas costelinhas. Se ficar grosseiro, volta lá, apaga um pouquinho, deixe bem como você gostar. Se ficar muito apagadinho, coloque um pouquinho mais de tinta, tá bem? Nervura é uma coisa bem tranquila de ser feita. Quando a gente tá começando na pintura, elas dão um trabalho e tanto, mas depois a gente vai se adaptando à forma de fazê-las. Aí, com o pincelzinho zero, eu vou melhorando alguns contornos e vou fazendo outros mais curtinhos, distribuídos principalmente pelas laterais da minha folhinha e que não seja lado a lado, não é isso? E agora, gente, resta uma folhinha apenas para a gente pintar. Vamos enchendo aí esse centro com branco, vou também pintar bem essa pontinha. Essa está por cima, eu posso abusar bastante do branco. Vou fazer esse contorninho aí no encontro dessas duas, bem feitinho, já bem marcado. Veja que eu pintei mesmo a minha folha dessa vez quase toda branca. Das outras vezes a gente saiu até pintando bastante, mas não tanto. Agora com o verde seco eu vou terminar essa folhinha. Vamos colocar esse verde, vamos puxar ele bem, esverdeando um pouco esse branco. Não precisa puxar em cima de toda a parte que tá o branco, mas por grande parte dela. Esse contorno, aí já vou deixando ele todo marcado. Veja que a nossa folha já ficou com outra tonalidade, com outra forma. Já mudou aquela coisa só branca. Vou pegar agora um pouco mais de branco e vou clarear a região central, puxando para o lado direito. A gente estava trabalhando geralmente essa região central com o sépia, não é? Não quer dizer que você também não possa colocar o branco. Do lado esquerdo, eu vou passar também um pouquinho de sépia. Coloquei logo o branco, porque se manchar, tirar um pouquinho desse branco para cima do sépia, não tem problema, ele só vai ficar mais suave, é a ideia. Esse sépia, ele precisa ficar bem discreto aí, apenas ele vai aparecer, complementando a pintura de nossa folhinha. O cabinho eu já tô colocando, olha, com sépia mesmo, vou puxar o outro. Vou arrumar ele com o pincel número 0, porque ele tá num espaço bem pequeno para não borrar isso aí. Vou pegar a tinta só de um lado do meu pincel chatinho, vou puxar as minhas nervurinhas. Pode fazê-las bem suave, porque essa folha tá bem clarinha. Arrumar um pouquinho, apagá-las um pouquinho mais. Fazer uns contorninhos, igual fiz nas outras. E pronto, de folha para nossa pintura. Folha, fundo, enfim. Elas ficarão assim, dessa forma. Agora, gente, nós vamos seguir, tô só colocando aí os contorninhos da folha, pra gente seguir para a pintura da nossa flor. Mas, observe esse cantinho aí, olha. Aquelas duas borrifadinhas de água que coloquei, a tinta, ela expandiu, ela cresceu um pouco para cima do tecido, não é isso? E agora eu vou unir melhor essa manchinha que fez, para que ela vá se mesclando ao tecido de uma forma igual, porque ela estava indo só em um pontinho e outro. Para finalizar essa parte, eu vou só colocar o cabinho aí das folhas, indo para debaixo da flor. Tava faltando, né? Colocar ele com o sépia mesmo. Tinta só de um lado do pincel, pincel menor, pincel número 6, mais cortadinho, mais lixado, aquele mais velhinho, mais acabado. Para minha florzinha, eu vou começar a pintura dela com o caramelo. Olha só, vou fazendo esse contorninho aí. Região que está embaixo das outras pétalas. Vou esfumaçar, olha só, eu vou pintando mesmo o encontro de uma com a outra. E conforme eu vou me afastando, eu vou deixando esse caramelo um pouco esfumaçado para que ele receba bem o salmão bebê, que é a tinta que vou usar em seguida. Vou pintar uma boa parte, a região de sombra, região mais escurinha. Vamos fazer uma pintura assim bem básica. Eu vou usar só 3 tons para nossa flor: o caramelo, o salmão bebê e o cerâmica.
o cerâmica, ele vai vir como as profundidades, aquele tom que a gente precisa que fique mais escurinho. Olha o quanto eu tô colocando aí de caramelo, sempre deixando a parte de fora bem esfumaçada. Porque na hora que a gente vai unir outro tom, fica mais fácil de fazer isso aí. O salmão bebê, ele é bem clarinho, ele é uma tinta que tem muito branco. A gente vai colocando ele aí, se preocupando primeiro com a emenda, aí depois a gente vai se preocupar em preencher o restante dessa pétalazinha. Mas para todo caso, vamos logo fazendo essa emenda entre os dois tons. A nossa flor, ela não é muito pequena, você pode estar usando aí um pincel até 10, 14, mas eu estou usando o meu pincel número 8. Eu estou fazendo uso hoje mais de pincel número 8, número 6, para nossa pintura. Usei o número 0, usei 2 tamanhos diferentes de pincéis número 6, porque variando da referência, também varia de tamanho. As referências que estou usando hoje é 815 e 115. Agora, estou preenchendo todo o restante da minha pétalazinha. Vamos fazer essa bem devagar para você ver bem direitinho. A parte que ficou pro centro da nossa florzinha, ele ficou bem mais escuro. E a parte que ficou para fora dela, ficou bem mais clarinho. Por enquanto, eu vou deixar essa pétalazinha assim. Quando eu for pintando as em volta, aí a gente começa a perceber melhor onde está pedindo um pouco mais de profundidade, um pouco mais de sombra. Mas para já, olha, vou só emendar bem minhas tintas e vou deixar essa minha pétalazinha dessa forma. Vou escurecer levemente a borda, não todos os lados. Esse cantinho que a gente escurece dá a impressão de que faz uma curvatura, que tem um pedacinho da pétala que dobrou para baixo, que fez uma certa curvatura. Você não precisa colocar em todas essas curvinhas que tem aí essa sombra. Vou colocar só nessas duas levemente e clarear um pouquinho a região central. Isso aí a gente vê depois, né? Essa sombra, se vai precisar ou não. E agora vamos pintar essa outra. Para essa outra, eu vou começar também com o caramelo pela região de maior sombra, de maior profundidade. Aí, olha, vamos enchendo esse pedacinho, essa parte em que ela está embaixo das outras. A região de fora, que ela fica mais livre, aí a gente deixa para colocar o salmão bebê, que é o espaço de luminosidade, aquela luz mais marcada. Importante você dar uma olhadinha no quanto eu tô puxando esse tonzinho mais escuro, o nosso tom médio. Observe que a gente tem um tom bem clarinho, que é o salmão bebê. Nós temos um tom médio, que é o caramelo, e nós temos o tom escuro, que é o cerâmica, que ainda nem usamos, mas vamos usar nessa pétalazinha, tá? E para as folhas, nós também tivemos 3 tons. Um de luminosidade, um de base, um de sombra. Vamos assim dizer, embora a gente misture bastante esses tons. Aí, eu já vou dando sequência à pintura da minha pétalazinha com o salmão bebê. E vou terminar a pintura de toda ela com esse salmão. A importância nesse momento é essa emenda. Olha só, tá vendo? A gente se preocupa com a emenda, depois a gente enche o restante. Terminei a pintura de tudo isso. Agora eu vou vir com cerâmica só um pouquinho na quina do meu pincel e vou colocar por essa região aí, ó, mais adentro. Um pouquinho aí embaixo. E a gente olhando assim o todo, a gente já percebe mesmo com 2 pétalazinhas pintadas que essa de baixo já pede um pouquinho de sombra maior, né? Uma sombra maior. Então, eu venho aí com um toquezinho de cerâmica e coloco aí embaixo. O todo, quando a gente pintar, a gente pode ainda perceber que alguns pontos precisam ser mais escurecidos, mas só lá no final, no todo, viu?
Vou colocar, ó, também para essa região daí um pouquinho de cerâmica. E veja que a gente já ganhou uma profundidade assim diferenciada. Ficou bem mais profunda essa pétalazinha aí embaixo, no encontro com as outras. Vamos pintar essa outra. Começo novamente com caramelo. Olha só o quanto eu vou distribuir de caramelo para essa pétala. Tá vendo? Nesse caso, as proporções, elas são importantes. A gente não precisa puxar o caramelo até o final. A gente não precisa pintar ele também muito curtinho. Esse espaço tá ótimo, mais ou menos nesse tamanho vai estar ótimo, viu? Agora eu vou terminar toda a pintura dela com o salmão bebê. Aí vai ter uma curvatura mais marcadinha. Mas na hora que a gente colocar o cerâmica, essa curvatura aparecerá bem melhor, tá bem? Bom, colocado aí essa curvinha já marcada com esse salmão bebê, o restante eu vou emendar uma tinta a outra. Essa de baixo eu emendei puxando de dentro da pétala para fora. Essa outra não. Eu vou emendar ela, olha, puxando para cima, porque se eu fizer o mesmo estilo de pintura, puxando de fora para dentro, de dentro para fora, a gente vai levar muito salmão bebê para cima do caramelo, caramelo para cima do salmão bebê. E a ideia dessas pétalazinhas assim, que tem uma profundidade maior, que estão nessa posição, é que elas tenham uma separação maior de sombra, viu? Veja que a pintura acaba ficando um pouquinho diferente. Você tá vendo? Continua emendada os dois tons. No entanto, a emenda ela é bem curtinha. Nessa parte de cima eu puxei sim ela maior. Puxei ela para cima desse caramelo, fiz uma separação, não é? Quase como se tivesse outra aí por trás. Mas no geral, nesse alongado de nossa pétala de cima para baixo, veja que eu fiz uma emenda mais curta. Eu não trouxe muito o tom do caramelo para cima do salmão. Dá pra gente ver direitinho onde fica totalmente o caramelo, onde fica totalmente o salmão. A gente não fez muita mistura de tinta. Salmão bebê, tá, gente? Eu não tô usando salmão mesmo, não. Aí, eu tô queimando um pouquinho as pontinhas dessa pétala com o caramelo. Olha só os pontinhos que eu vou distribuindo, um toquezinho de caramelo. E para essa região de dentro, eu vou pegar uma quininha de pincel de cerâmica, sabe? Aquele pouquinho de tinta, e vou distribuir para as partes mais profundas, uma sombra mais marcada. Observe também que eu arredondei em cima dessa sombra aí dentro. Pintei a parte que encosta na outra pétala e arredondei para o lado de fora, deixando uma sombra mais circular, mais uma circunferência aí para uma sombra que se emenda, mas que se emenda bem discretamente. Viu a diferença entre a pintura dessa pétala de baixo e dessa aí de cima? Aí eu estou acentuando as luminosidades e eu estou acentuando essa luminosidade com o nosso salmão bebê mesmo. Olha os pontos onde eu vou distribuindo uma porçãozinha a mais. Vamos emendar bem esses tons. E agora, vamos pintar essa aí em cima. Para essa pétala aí, nós vamos encher ela inteira de salmão bebê. Depois, a gente vem acentuando seus pontinhos de sombra. Olha só, passei o salmão bebê por toda parte. Agora, eu vou pegar o caramelo e vou colocar um pouquinho de sombra, bem pouquinho. Para essa nossa pétalazinha aí de cima, eu não vou escurecer demais. Ela está virada para cima, para ponto que vem luminosidade, ela está muito aberta. Depois a gente vai fazendo a pintura dessas centrais, a gente vai perdendo elas um pouquinho a essa, mas a gente vai dando o jeitinho de fazer boas separações, para que elas apareçam bem. Esse pedacinho aí embaixo, ele já pode ficar um pouco mais escurinho. Olha só. Coloquei já um toque de caramelo maior. Cabe até um toquezinho de cerâmica aí. Nessa quininha, cabe até que a gente coloque um pouquinho de cerâmica.
Nesse em volta, a gente também pode escurecer alguns pontinhos. Queimar essas quininhas, ó, essas pontinhas mais afiadas ou afinadas, a gente pode ir queimando um pouquinho elas. Olha onde eu vou distribuir um pouquinho mais desse caramelo. Nessa região mais curvada, eu vou descer ele um pouco, deixando num formato mais triangular, uma sombra mais triangular. Veja que eu aproveito a curvatura mais marcada e desço puxando, olha, de uma forma mais triangular, tá vendo? Podemos já parar aí a pintura da nossa pétalazinha, podemos acentuar um pouco mais o salmão bebê como luminosidade no em volta. Tá vendo? A gente vai acentuando, colocando um toquezinho mais, vai ganhando mais luminosidade, mesmo que a gente esteja usando o mesmo tom. Essa parte aí eu vou clarear também. Ali eu vou só arrumar um pouquinho que tá aparecendo assim, a cor do grafite. Essa pétalazinha, ela já secou, eu precisei parar a pintura. Então, ela já secou, mas não tem problema. Eu vou colocar aí, depois que tudo tiver sequinho, fica assim, fica bem uniforme. Não vai ficar um tom mais claro, outro mais escuro, uma coisa partida aí, não. Só é você unir bem. Bom, terminado isso aí, eu vou pintar esse pedacinho. Vou começar com o caramelo, vou pintar uma boa parte com o caramelo. E o restante eu vou terminar com o salmão bebê. Olha só o quanto eu vou puxando de caramelo para essa região. Cuidado para você não borrar essas dobrinhas. Elas serão com um tom mais suave, né? O nosso tom de luz, a pintura delas. Vamos emendando bem aí o salmão bebê e esse caramelo. É um espaço menor. O outro lado eu vou pintar da mesma forma. Esse contorninho é importante que ele fique bem arrumadinho, ele tá muito em evidência. Você pode tanto arrumar ele por fora com o cerâmica, como por dentro com o salmão bebê. Esse outro lado, eu vou fazendo a mesma coisa. Olha o quanto eu vou passar nele de caramelo. Tá vendo? Esse restante que sobrou, eu vou encher com o salmão bebê. Vamos enchendo e vamos emendando bem essas tonalidades. A gente vai se preocupando primeiro com essas emendas, porque se as tintas secam, fica mais difícil da gente fazer, vai ficar manchado. Deixar a tinta esfumaçada, por exemplo, deixei o caramelo esfumaçado para receber esse salmão bebê, isso é bom, porque não fica marcas, não fica divisões entre onde tinha tal tom e onde a gente colocou o outro. Para essa região aí central, vou colocar mais luminosidade. Sempre emendando bem, não é aquela pintura manchada. Não é uma flor aquarelada, onde a gente deixa as tonalidades mais soltas. A gente não se preocupa muito com as emendas das tintas, né? Pelo menos não muito alisadinhas, vamos assim dizer. Aí eu vou arrumando esse contorninho. Tá faltando a nossa sombra, mas aquela de profundidade, né? Tá faltando cerâmica aí. Nós vamos colocar os toquezinhos de cerâmica. Só a quininha de pincel com um pouquinho de tinta. Esses pontos aí em cima também vou colocar, principalmente que essa dobrinha aí, ela tá muito marcada, muito jogada assim pra cima dessa parte de baixo, da sua parte de baixo. Essa região aí, eu vou levemente escurecer, porque o pedacinho que sobra aí embaixo, aí atrás, ele será totalmente cerâmica. Se a gente não, ou seja, se a gente colocar cerâmica demais, não vai mostrar a separação. Para essas daí, eu vou deixando assim, só vou colocar um toquezinho, preenchendo esse espaço vazio que ficou. É uma quininha de pincel pequeno, uma quininha de pincel aí número 4, preenchendo esse pedacinho aí atrás. Pegue um pouquinho
quase nada, uma sujeirinha de salmão bebê e passe para acentuar mais a separação entre esse pedacinho aí atrás e essa parte aí de cima, viu? Agora, gente, vamos pintar esse outro pedacinho que tá aí por trás. Bom seria logo a gente pintar essa maior, que vem cá pra frente, né? Mas como ela tá passando também pra frente, vamos pintar logo esse pedacinho. Não tem problema, porque as sombras profundas que tem nela vai separar depois que a gente fizer essa pintura geral. Dentro desse pedacinho tinha uma separação que eu tô enchendo ela com cerâmica. Tô colocando uma sombra com cerâmica. Fiz a base com o caramelo. Um toquezinho de salmão bebê aí do lado. É a parte mais delicada da nossa florzinha. É um pedacinho bem pequeno, que vai aparecer bem melhor depois que a gente pintar esse restante dessa pétala aí, que tá em volta dele. Uma luminosidade aí em cima. E vou pintar essa outra parte aí, essa outra grande parte. Vou começar com caramelo, pintando um bom pedaço dela com caramelo. E vou terminar com o salmão bebê. Observe o quanto eu vou passar de caramelo, fazendo o contorno de quem está por cima dessa pétala e esfumaçando essa tinta para receber melhor esse salmão bebê. Agora, vamos terminar de preencher tudo isso. Agora, com uma quininha de cerâmica, eu vou escurecendo. Quando eu digo uma quininha de cerâmica, é porque eu pego na quina do meu pincel, gente, um pouquinho de cerâmica. Se precisar, eu pego um pouco mais, mas eu vou levando assim bem pouquinho, porque cerâmica é muito forte. A gente colocar muito aí, vai ficar muito escura a nossa florzinha. Aliás, se você quiser ela mais clarinha, você pode estar colocando um branco também aí, viu? Ou seja, nos pontos, você pintou, vamos dizer que você pintou tudo, fez a sua base aí, com o caramelo e com o salmão bebê. Você pode vir com o branco colocando luminosidade e com o cerâmica colocando profundidade, sombra mais marcada. Olha o que eu tô fazendo nas pontas dessa pétalazinha aí, eu estou queimando um pouquinho com o caramelo mesmo. Esse contorninho aí no em volta, puxando levemente. Mas ela fica, de certa forma, bem suave. Tanto que eu posso reforçar também aí, olha, como luminosidade, com esse salmão bebê. Colocar um pouquinho mais, tanto melhorando esse contorno no em volta, como deixando um pouquinho mais clarinho. Essas dobrinhas aí, isso aí tudinho, eu vou encher com salmão bebê. Tudo, tudo. Agora eu vou pegar o caramelo, vou começar a escurecer, olha só. Essa região aí, vou escurecer com caramelo. É um espaço bem pequeno, parece que se emenda com a parte de dentro, mas não se preocupe, a gente vai fazer boas separações. Essa parte de fora, que também se emenda com essa região de trás, a gente queima um pouquinho, ó, a borda dessa pétalazinha e ela já se sobressai, viu? Esse cantinho aí dentro que também se emendou, coloca um toquezinho de cerâmica e ele se separa bem. Agora, você pode vir com o salmão bebê, melhorando esses contornos, dando mais luminosidade. Para esse lado aí, eu vou começar também com o caramelo, colocando umas sombras. O caramelo parece que vai emendando um pouco as outras pétalas, não é? Mas não se preocupe. Quando a gente marca os pontos de maior sombra, ele aparece bem. Olha só onde eu vou puxando o caramelo, nossa primeira sombra, para essa região. Agora, eu vou vir com cerâmica e vamos ganhar uma boa separação dessa região central. Viu que profundidade que a gente ganhou aí? Tá vendo? É só escurecer um pouquinho que isso já fica bem profundo. Pronto. Agora, a gente só emenda esse tom e vai ficando já uma boa separação.
Essa parte aí, eu tô escurecendo um pouquinho mais. Essa região de dentro é aquela parte bem escura, que eu pintei com cerâmica, que eu coloquei pelo menos cerâmica bem marcado. E esse contorninho aí do em volta, eu vou colocar com o pincel número 0, salmão bebê, mas eu vou pegar o pincel maior para emendar essa tinta. Eu não vou deixar ela solta dessa forma aí não, tá? Até deixaria se fosse uma flor aquarelada, mas não é o caso hoje. Pronto, essa região aí embaixo eu vou escurecer um pouquinho. Eu posso escurecer também para essa parte de dentro. E a parte de fora, a gente também joga um pouquinho do salmão bebê, deixando até a borda um pouco irregular. Se você quiser dar a impressão de que ela faz uma circunferência, né, de que ela ainda arredonda para debaixo disso aí, então você deixa bem reto essa linha. Se não, você pode deixando assim irregular, que fica parecendo que acabou a pétala aí mesmo. Esse lado, como eu disse, também vou colocar um pouquinho de salmão bebê, tá? E esse pedacinho eu vou encher todo de salmão bebê. Aí, todo cheio, eu vou passar um pouquinho de caramelo na parte de baixo, só para dar uma ideia de circunferência, de arredondar isso aí. Aliás, de esfericidade, né? E esse lado aí, eu vou encher tudo isso com o caramelo, menos a dobrinha. Essa parte que eu enchi com caramelo, eu vou logo começar a colocar sombra para ela. E essa minha sombra principal, não é? É o cerâmica. Vamos escurecer com cerâmica. Vamos espalhando isso aí um pouquinho, não desça, não precisa crescer demais. Só aí do lado esquerdo. O lado direito é só uma sombra embaixo dessa dobrinha. Para a parte de baixo, a gente não vai precisar de sombra, a gente vai colocar um pouco de luminosidade. Vamos passar um toquezinho de salmão bebê. E vamos deixando essa luminosidade assim mais marcada, não demais, mas mais acentuada, de forma que separe bem da parte de baixo, das outras pétalas. E apenas isso para essa parte. Vou clarear um pouquinho mais, mas essa é a intenção. Essa parte aí embaixo, ela é muito tranquila de ser pintada. Uma base diferente, né? A gente fez uma base com caramelo, estávamos usando basicamente de base o salmão bebê. Tinha o uso do caramelo também, mas era emendando. Eu vou, gente, passar com o pincelzinho 0, o cerâmica puro aí, fazendo uma separação da pétala de baixo e essa que pintamos. Essa parte aí eu vou encher toda com o salmão bebê e vou vir com um pouquinho de caramelo, escurecendo um pouco a parte de cima, só um toquezinho, fazendo umas sombras por aí. É uma sombra bem suave, não vai emendar ela, as outras que estão atrás. Só uns toquezinhos de caramelo mesmo. Para a parte de baixo, você pode reforçar o salmão bebê, não é? Melhorando o acabamento, deixando mais marcada a sua pintura, ou seja, fica mais clarinha quando a gente reforça, dá mais luminosidade. Olha só, gente, para hoje, né, a nossa pinturinha, a nossa proposta é essa. Eu queria trazer uma rosa para vocês, assim, que fosse do desenho à pintura, bem detalhada. Por mais que a gente traga outros temas, mas de certa forma a rosa é aquela que as pessoas mais gostam mesmo. Mais pedem, mais assistem os vídeos, enfim. Para finalizar a nossa pintura, você pode ir observando aí, com o pincelzinho número 0, você vai fazendo alguns contorninhos, acentuando umas sombras, não é? Mas com o número 0 mesmo. Fazendo contorninhos tanto com o cerâmica quanto com o salmão bebê, para melhorar o acabamento no em volta, esconder um pouquinho de risco de carbono, esses detalhes. Para hoje é isso, pessoal. Olha lá o nosso resultado. Beijos e até um próximo. Tchau!